Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no C3Decast hoje com uma convidada, olha, que eu nem quero contar para vocês. Mentira, vou contar sim. Maravilhosa. Mas antes disso, eu quero te pedir. Vai, ajuda a gente, não custa nada. Compartilha, dá aquele joinha, curte, coraçãozinho, nós vamos amar, nos ajuda, tá bom? Fala aí, Eliane, quem é a nossa convidada de honra hoje? Honra mesmo, um grande prazer receber aqui hoje Vanessa Alexandre, empresária, líder, jornalista, hoje com Ministério Casamento em Movimento e assim é nossa irmã. Nossa irmã que tem cuidado das nossas almas, dos nossos relacionamentos e que a gente tem muito carinho e hoje estou muito feliz de recebê-la aqui. Aê! Seja bem-vinda! Olha, a honra é toda minha de poder sentar nessa mesa, porque mesa fala de cura, de restauração, fala de comunhão. E para mim realmente é um lugar privilegiado estar com vocês três. Amém. Então, Vanessa, nos conta, que claro que a gente quer saber aí dos detalhes, né? Quais foram os primeiros, em 5 minutos, assim, né? Em que você viveu os momentos mais difíceis que você já viveu na sua vida? Os momentos mais difíceis que eu já vivi na minha vida têm a ver com a minha família. As experiências que cada um de nós levamos, elas nos marcam de uma forma muito profunda, tanto para o bem quanto para o mal. E o dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu vi que eu havia trago falência para minha família. Aí você fala assim, poxa, mas como é que uma mãe, uma mulher que trabalha, inteligente, bem-sucedida, traz falência para a família? É uma falência financeira? Não. Mas é uma falência emocional, é uma falência estrutural. E eu cheguei no momento que eu vi que eu coloquei o meu casamento a perder e, consecutivamente, eu estava perdendo também os meus filhos. Foi um momento de crise, porque nós nunca imaginamos ser as motivadoras de uma falência. Eu acho que todo ser humano, ele pensa sempre em crescer, em se evoluir, em romper limites. Mas quando você vê que a ruína foi causada pelas suas mãos, ela te traz um peso muito grande. Eu acredito, sabe, Daiane, que tem pessoas que não conseguem atravessar esse momento por conta do peso da responsabilidade e da culpa. Eu decidi, nesse momento, entender o que era culpa e responsabilidade. São coisas parecidas, mas que trazem para dentro de nós um senso totalmente diferente. Enquanto eu estava vendo que a responsabilidade era única e exclusivamente minha, eu me sentia muito indigna de perdão, de tentar de novo, de fazer um novo caminho. Mas quando eu entendi que a culpa poderia ser perdoada e que eu tinha sim uma nova chance, foi aí que as coisas mudaram para mim. E de que maneira você conduziu tudo isso? Na verdade, eu ia te perguntar como é que você fez essa condução entre a sua família, né? No meio da sua família. E você já começou falando praticamente o que você descobriu. Foi. E quando você descobriu, qual foi a sua ação? O que você começou a fazer? De que maneira você começou a conduzir isso? Eu acho que a melhor forma de crescimento que nós temos é quando nós nos autoconfrontamos. O grande problema hoje da sociedade e das mulheres em questão é que nós confrontamos pessoas, jogamos a responsabilidade para outras pessoas e nunca trazemos isso para nós. Então, quando eu vi que o meu lar estava destruído pelas minhas mãos, eu entendi que eu precisava me confrontar. Eu era uma mulher que tinha estudado para dar certo, uma mulher que trabalhava numa multinacional, que falava mais de 2 línguas. Eu tinha filhos super saudáveis, um marido que me amava, trabalhador. O que foi que eu fiz que trouxe a ruína? Aí você começa a ver que você tem uma desconfiguração dentro do seu ser e você não quer enxergar isso como um fator limitante. Você está com aquela mente de que você é empoderada, de que você tem que dar certo, que tudo que você faz é o perfeito, que tudo que você faz tem que dar resultado, quando na verdade não. Quando na verdade o orgulho, ele fala de um valor excessivo sobre si.
E muitas vezes eu fui muito orgulhosa, uma mãe orgulhosa, uma esposa orgulhosa, uma profissional orgulhosa, bem-sucedido diante do mundo, mas não diante do meu núcleo familiar, porque na intimidade nós sabemos quem nós somos. Os filhos denunciam a sua identidade. Os filhos, eles denunciam a identidade de um pai e de uma mãe. Quer saber como é a estrutura familiar de um núcleo familiar? Conversa com uma criança 5 minutos. Uau, que forte isso. A criança, ela denuncia a sua identidade. E os meus filhos, eles estavam ficando emocionalmente desconfigurados porque eu vivi uma desconfiguração. E automaticamente, o meu marido não soube lidar com isso e, claro, não se ajustou a isso. Então, a desconfiguração ela foi ampliada para um sistema dentro da minha casa, um sistema disfuncional, mesmo tendo pai e mãe que trabalhava, que fazia tudo protocolarmente. Se vocês olhassem minha vida no Instagram, vida maravilhosa. O Instagram é a nossa, né? De todo mundo. Todos, né? E aí foi esse confronto. Eu precisei enxergar que eu não era tão boa assim, que eu não era tão amorosa assim, que eu não era tão legal assim. E quando eu me dei a oportunidade, de me encarcerar, mas de me dar uma nova chance e descobrir qual era a identidade que verdadeiramente estava latente em mim, foi aí que foi a minha virada de chave. Mas a dificuldade de você descobrir era por conta da sua própria formação, que foi assim, Sim. de se criar uma mulher empoderada? Sim. As vozes que nós ouvimos você não pode baixar sua cabeça, você não pode depender de marido, você não pode ser uma mãe que bate, você tem que dar conta de estar linda, maravilhosa. Não pode ser do lar. Não pode ser do lar, que isso? Então, foi aí que eu vi que a desconfiguração veio disso, sabe? O meu núcleo, a minha história, os meus ascendentes, eles foram super estruturados. Eu venho de uma geração, e provavelmente vocês vêm de uma geração, que foram amados, mas não ouviram eu te amo. Que foram obrigados a engolir o choro. Que foram obrigados a se virarem para dar certo. E tá tudo bem, foram uma geração que honraram pai e mãe. Uma geração que deu respostas e que foram homens e mulheres fortes e saudáveis. Sim. Só que as vozes que eu ouvi no meio do meu crescimento, vamos falar aqui do mundo, das amizades, da mídia, de tudo isso que o mundo coloca pra gente, foi me descompassando e eu fui me perdendo verdadeiramente da minha identidade original. E foi aí que as coisas acabaram se perdendo. Entendi. E eu cheguei literalmente numa depressão por conta disso. Uau, que forte isso, né? E isso acontece com muitas mulheres, né? Hoje em dia a gente vê muito, né, isso se repetindo. E assim, mulher sábia, né? Para ser mulher sábia, você acredita que tem que se abrir mão de alguma coisa para você chegar nessa sabedoria? Tem que abrir mão do seu eu. A sabedoria, ela é um dom. E é um dom divino. É um dom que vem de Deus. Eu posso ser muito estudiosa, inteligente, letrada e ainda assim não ser sábia. Perfeito. Porque a sabedoria é um equilíbrio sobre o que é bom e o que é certo. O que é adequado fazer. Quando eu entendi que a sabedoria ela vinha de Deus, eu passei a buscar essa sabedoria nesse Criador, nessa pessoa. E foi aí que eu tive também um novo encontro comigo. Porque quando você se encontra com o plano original daquele quem te criou, daquele quem te fez, daquele quem te idealizou, você volta automaticamente a saber quem você é, que língua você fala. Exatamente, você não se sente mais um peixe fora d'água. Você se sente parte, você se sente alguém na sua mais ampla palavra que se chama plenitude. Você sabe quem você é plenamente. E a sua relação com seus pais? Eles te conduziram ao que você é hoje na sua família? Você acha que você carregou alguns princípios, algumas coisas para que você hoje pudesse ser a Vanessa Alexandre que você é hoje? Eu acredito que tudo que eu sou, 50% veio de tudo que eu recebi dos meus avós e tudo que eu recebi dos meus pais. Vamos lá.
Quando a gente olha para trás e olha para uma geração que teve que trabalhar aos 7 anos, cuidar de irmãos aos 7 anos, trabalhar na roça, se virar e dar certo, você vê que tem um valor muito grande nisso, que é o valor da resiliência, é o valor do romper limites. Não tinha tempo nem de ter crenças limitantes naquele momento, porque senão a pessoa morria. Até porque se tivesse... Sucumbia, né? Ia ter que dar um jeito, né? Ou vai ou vai. Ou vai. Então eu trouxe isso para mim. Só que eu trouxe isso num momento onde a humanidade estava descobrindo novos ares, uma liberdade literalmente sem limites, o tal do domínio próprio. E aí eu venho e começo a colocar isso em prática dentro de um molde que não é meu. E foi aí que as coisas começaram a dar errado, mas os valores, sabe, a forma de pensar, o comportamento, a formação de caráter, tudo veio da minha família, com toda certeza. Você acha que você é uma mãe um pouco parecida com a sua mãe? Eu sou uma mãe mais parecida com as minhas avós. Que lindo, Que interessante, geralmente nós parecemos nossos pais, né? A história dos meus avós sempre foi uma história que me traz muito orgulho. São mulheres que não sabiam o que era comer um molho de tomate enlatado porque não existia, elas tinham que cozinhar, preparar a mesa, fazer. E foram mulheres que deram conta de muitas coisas naquela época. Então, quando eu olhei para a história das minhas avós, eu sempre falei assim, eu tenho que dar resposta a isso porque eu tenho um privilégio de ter facilidades, comodidades, e elas romperam. Proporcionalmente, em porcentagem, elas romperam a 200%, 300% com todas as dificuldades. Eu tenho que ser uma resposta para elas. Então, por amor, por lealdade familiar, eu queria dar essa resposta a elas. E eu sou muito parecida com elas. Eu criei meus filhos com chora 1 minuto, agora para... Acabou o choro e vambora. A vida não é isso, você tem que se levantar. A vida não é fácil, você tem que dar conta sim. O meu filho mais velho, ele fala que tem uma frase que eu falei a vida inteira pra ele que ele odeia. Que eu falava assim pra ele desde criança, eu vou te mostrar como a vida é. E é isso. A gente cria filhos para o mundo. Eu criei meus filhos para que eles fossem viver as suas vidas. Então, eu sempre mostrei para os meus filhos como a vida era. Quer que eu te fale qual é a minha frase, que a Carol também odeia? A vida é para os fortes. A minha é você não é todo mundo. Você não é todo mundo é ótimo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É desse jeito lá em casa. Existe algum conselho ou exemplo que marcou a sua trajetória como mãe ou esposa? Um conselho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, você fala isso porque você é pastora, porque você é cristã, porque você... Não. Antes de eu ser cristã, eu buscava Deus e eu encontrei Deus, sim. Deus, ele fala com todos os que os buscam. Nós temos que parar de rotular as coisas e colocar as pessoas em caixinhas. A religião, ela é feita pelo homem, mas Deus, ele é superior à religião. Sim, perfeito. Então, Deus está acima de todas as coisas. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Foi isso que me deu forças para ver os meus filhos chorando e eu falar, vambora, para de chorar, que tem um dia seguinte. Ver um filho meu em coma, entubado, com falência nos órgãos, e eu acreditar que há um poder sobrenatural além das minhas orações, além do meu desejo como mãe. Há um poder sobrenatural quando um filho olha para você e você sabe que ele está perdido, que ele já não está mais com você. Porque há muitos filhos que se perdem dentro de casa com pais e mães. Isso é muito forte. E dói demais quando você olha nos olhos do seu filho e você não encontra mais o seu filho lá. E não há palavras para você trazer o seu filho de volta. Então é esse Deus, o Criador, que nos fez, que tem o poder de ir lá e fazer aquilo que eu não posso fazer.
É ele que estava lá naquele momento que você disse, bom, peraí, preciso parar, né? E tomar uma providência, né? Tá Exatamente. tudo errado, né? E aí, me conta mais, como é que foi o momento-chave? Esse momento-chave foi que eu descobri que eu podia ser fraca, que eu podia ser vulnerável e que eu não era perfeita. Porque o peso da perfeição, ele acaba matando pessoas. Homens e mulheres, e eu vou falar mais das mulheres. As mulheres, hoje, elas têm um bordão do empoderamento. E o empoderamento, ele é bíblico. Porque quando Deus fala que fez uma mulher para ser coluna, Isso. se nós formos estudar a ciência e a matemática, a coluna ela tem uma função, que é de suportar, sustentar. E o quanto de peso se consegue sustentar? Então, o empoderamento, ele é bíblico, mas ele é mal colocado, é uma meia-verdade. Quando eu encontrei o empoderamento verdadeiro, eu vi que eu era forte quando me fazia fraca. Eu era sábia quando eu me humilhava e entendia que eu não sabia nada, eu não sabia dar uma resposta para um filho, eu não sabia dar uma direção, eu não sabia nem o que seria do meu dia de amanhã no meu casamento. Às vezes, diante de diretores que nem falavam a minha língua na minha empresa, sobressair diante de uma situação dessa, sabe? Você tem que ter algo além de você. Uhum. Então, a virada de chave foi quando eu entendi que eu precisava me fazer fraca diante de um poder maior que é o poder de Deus. Se permitir, né? Ser usada por esse poder, né? Exatamente. E muitas acabam tendo... O que acontece conosco? Vamos falar a verdade? Vamos abrir aqui o verbo? Bora. Vamos. E agora? Nós fomos chamadas para dar conta de tudo. Isso. Não conseguimos abrir mão, às vezes, do controle. E quando alguém vira para você e fala assim, eu sou dono de todas as coisas, abre mão, você consegue abrir mão? Não, você não consegue abrir mão. É um sofrimento, né? Um desafio muito grande. Né? Só que essas coisas não estão mais ao seu alcance. As coisas sobre a sua vida têm um limite. Quando chega o seu limite, é que vem a maravilha. Ou a morte. Porque tem mulheres que não conseguem pedir ajuda. Não se permitem pedir conselho. Sabe? Foi colocado sobre nós há um bordão que mulher não pode ser amiga de mulher. Quando nós 4 nos encontramos, como é maravilhoso quando nós oramos juntas. É verdade. Como é maravilhoso quando nós nos esvaziamos juntas. E é de verdade. Só que as mulheres, elas estão presas numa falsa verdade que diz que você não pode confiar em mulher. E aí a gente se enfraquece, porque nós somos colunas. Uma coluna só, às vezes, não suporta o peso de uma laje inteira, de um andar inteiro, como estamos aqui num prédio. Mas 9 colunas, 15 colunas, 20 colunas suportam, cumprem o seu papel. Sororidade. É a união, né? Seria A a união. gente se juntar, se unir para uma ajudar a outra. Porque não é simples ser mulher, né, Vanessa? Nem um pouco. Não é simples. Essa questão de ser mulher, ser feminina, ser mãe, ser empreendedora, são muitos ser, né? Demais. E aí, às vezes, a gente se torna cansada. E é Pilar nesse emocional, momento que né? alguém tem que estar junto, E- essas amigas, né, para nos levantar, não é isso, Perfeito. meninas? E é o pilar emocional, né, da casa, né? Como você cuida disso? Porque nós precisamos nos cuidar, né? O autocuidado, né? Para cuidar dos outros, né, nessa casa. Como é que você faz isso? Bem, eu entendi que eu preciso estar bem comigo. Quando eu estou bem comigo, eu estou bem com todos. E estar bem comigo não significa, por exemplo, eu passar o dia no spa. Porque eu posso passar o dia no spa e ainda estar com um sentimento de insegurança com relação ao meu marido. Eu posso passar um dia, por exemplo, fazer uma viagem sozinha e nessa viagem sozinha sentir o peso da solidão de ver que eu não estou com todo mundo que eu gostaria de estar ou que eu me sinto sozinha. Mas, voltando aqui para a sua pergunta,
quando eu estou bem é quando eu olho para mim e eu me admiro por quem eu sou, pelas qualidades que eu tenho e por tudo aquilo que eu já consegui superar. Eu acho que quando nós temos um olhar sem vaidade, mas sobre tudo que nós conseguimos superar, a gente consegue se admirar sem hipocrisia. E aí eu consigo dar o meu melhor dentro de casa. Por exemplo, eu entendo que hoje muitas famílias estão sofrendo pela falta ou pela ausência da mãe em casa, ok? Somos empresárias, todas nós. É difícil estarmos lá colocando a mesa, lavando a roupa, vendo se a cama está arrumada, se está faltando alguma coisa na geladeira, não é isso? Com certeza. É assim. Só que eu tenho que entender que os 10, 15, 30 minutos que eu me dedico dentro de casa, eles podem valer por todo um dia. Ainda que meus filhos tenham as suas individualidades, porque quem é mãe tem filhos de personalidades diferentes, idades diferentes, interesses diferentes. Hoje em dia tá muito assim, né? Um tá no celular, um tá no jogo, um tá no quarto, um tá trancado. Mas quando você bate na porta, abre e fala, eu posso te dar um abraço porque eu preciso dizer que eu te amo. O seu abraço, eu preciso sentir o calor do seu abraço. Eu preciso sentir o seu sorriso, sorrir para mim. Que o teu sorriso ele é como um remédio. Eu acho que é isso. Manter o equilíbrio em casa fala sobre isso. Chamar as crianças, vem ajudar a mamãe. Enquanto eu estou na cozinha, me ajuda aqui, corta isso para mim. Conta, fala, eu acho que é uma vida simples, como as de É antigamente. isso aí. Às vezes, assim, qual é o termômetro, né? Às vezes o termômetro, a gente tem essa vida atribulada, corrida, acha que não está dando certo, né? E aí, de repente, aquele seu filho te dá um retorno, ele chega para você lá naquele, mãe, eu quero um abraço, não está dando certo. Ou então, mesmo você dando bronca, ele vem no final do dia, ele quer estar junto com você, né? Essa coisa gostosa. E muito importante é a gente dialogar, né? Demais. O diálogo foi impactante na sua reconstrução? Totalmente. Primeiro porque eu fui criada, né? Quando eu falo das minhas avós e tudo, eu sou mais parecida com elas. Talvez porque as minhas avós, elas não tiveram a cobrança de me dar direção. Então, o peso da cobrança sobre a minha vida era tranquilo, porque quem fazia o papel feio era minha mãe. De cobrar, de dar limite, de falar o não, né? Assim? Que é o certo, né? Que é o certo. E eu entendi que quando você passa do equilíbrio, quando você vai para um extremo, você perde o controle da situação, porque foi assim comigo e com a minha mãe. A minha personalidade é extremamente parecida com a da minha mãe. E a minha mãe mãe, eu te amo demais. Mas a minha mãe foi um general. O medo de fazer com que eu me perdesse para qualquer coisa fez a minha mãe ser... Pode ser cobrada, né? Talvez ela era cobrada naquele tempo, né? Totalmente. E eu entendo isso e ela fez o certo na época. Mas eu calava, porque eu venho de uma geração que eu não podia dar resposta para um pai e uma mãe. Não podia. Só que quando chegou a minha fase da juventude, depois da adolescência, eu falei assim, agora ninguém mais me segura. E o ninguém mais me segura é perigoso. Foi aí que eu comecei a minha desconfiguração. Então, quando eu fui ser a mãe dentro de casa, eu entendi que eu não podia ser nem tanto nem tão pouco. E às vezes eu conversava com os meus filhos e eu falava como se eu fosse uma amiga, mas dando os limites como mãe. E eu falava, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. E dava liberdade para eles conversarem. O meu marido já fazia o papel da autoridade, a autoridade limitante, vamos dizer assim. Então eu conversava, como é que foi, como é que esse o amiguinho chegava, o que que você faz? Aí o meu filho menor às vezes falava, mãe, o amigo do meu irmão tá fumando um cigarro muito grande lá fora.
Aí eu já me antenava, chamava o meu filho mais velho. Vocês estavam lá conversando. Talvez se eu tivesse espelhado a criação que eu tive, ao chamar o meu filho mais velho para saber o que estava acontecendo, eu já colocaria de castigo, já proibiria de falar. Nem iria conversar, né? Nem iria conversar. Então isso foi muito bom, porque hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma amizade com os meus filhos, que já são adultos. Então hoje nós criamos um vínculo eterno, sabe? Aonde o peso da autoridade já passou, existe a autoridade maternal, não aquela autoridade de dar o limite da pessoa não se perder, mas existe a amizade entre mãe e filho é a coisa mais gostosa que a gente pode amor provar. sublime, né? Nossa. Sinal que fez um bom trabalho ainda. É isso. Vanessa, eu quero te perguntar, qual foi o momento mais difícil que você teve que tomar uma decisão na sua família? E eu sei, porque eu te conheço, você já passou por momentos muito difíceis, e inclusive no trabalho, né? Muitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você que está com dificuldades, seja na família ou no trabalho, eu quero dizer para você que há esperança e há saída para você. Não é mesmo, Vanessa? Totalmente, totalmente. Hoje de manhã, parafraseando o que você está falando, eu postei um vídeo que fala o seguinte: na última ceia, Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus denuncia que ele era o traidor, molha o pão, entrega a Judas. Naquele momento, Satanás entra em Judas para motivá-lo a fazer algo contrário ao bem de Jesus. Mas Jesus, com sabedoria, ele vira e fala para Judas assim: o que você tem que fazer, te apressas e fazes. Quando você precisa colocar limites para as pessoas, quando você precisa tomar decisões diante de família, de trabalho, te apressa em fazer o que você tem que fazer, ainda que isso te pareça mal. Porque nem sempre tudo que parece ser mal é o que vai realmente trazer coisas ruins para a sua vida. Você precisa ter maturidade de falar assim: agora vai, quer me trair, me trai. Mas me trai convicto. Me trai, sabe, com honestidade. Se é que se possa haver traição com honestidade. Sabendo o que vai fazer. E dar limites não é fácil, mas é necessário, é proteção para nós. E eu fiz isso algumas vezes, e muitas vezes talvez. Na minha família, por exemplo, eu tive um momento em que eu tive que tomar uma decisão de morar muito longe da minha família. Porque minha família é muito amorosa, carinhosa, protetora, e excesso de carinho, amor e proteção dá problema. Todos os extremos dão problemas, né, Vanessa? Todos os extremos. É isso. E aí eu fui morar longe da minha família. Quando você vai trabalhar com família, eu sou sócia do meu marido desde que eu me entendo por gente. Isso dá outro muito podcast. difícil. Ainda mais quando as personalidades são muito parecidas, são fortes, são extremas. Já teve vezes de eu desfazer a sociedade do meu marido. Foi um momento muito difícil para mim, de eu falar assim: não dá mais para continuar com você. É uma separação tão dolorosa quanto uma separação de casamento. Mas ainda assim, havendo amor e respeito, não houve a quebra do querer bem, do colaborar, do ajudar, e consecutivamente voltamos a trabalhar juntos. Foi uma houve. Eu te demito e te admito. Porque a grande verdade é a seguinte: as pessoas que te amam, elas sempre vão fazer você crescer. E o fazer crescer é desconfortante. O processo do fazer crescer é muito desconfortante. E como você tem muita intimidade com a pessoa, você acaba trazendo para ela um despejo emocional
que é lixo. É um peso maior, né? Conhece-te na profundidade, no seu íntimo, então sabe onde tocar, É, né? Onde é o isso. ponto-chave para sua melhora, para sua evolução, e você não está preparado para escutar aquilo, muitas vezes. Exatamente. Eu acho que é isso, né? E aí você se pega no orgulho, porque se você não souber equilibrar muito bem o seu eu, você passa aquele alien que tem dentro de nós. Você dá voz a ele e fala assim: ninguém manda em mim, eu sei o que eu vou fazer. E para mim já chega. Outro conselho que eu aprendi, que eu levo para a vida, e se você que está nos assistindo quer realmente fazer diferença na sua vida, no momento de crise, nunca tome uma decisão. Todas as decisões tomadas numa crise serão decisões que vão te levar para um fracasso, seja em qual área da sua vida for. Você precisa parar, respirar 10 vezes. Talvez 20. Sair do ambiente. O ambiente, ele impregna você. Cuidado com o seu trabalho, cuidado com as suas amizades, cuidado, inclusive, põe amor nas minhas palavras, mas com seus relacionamentos de igreja. O ambiente afeta você. Você precisa sair do ambiente para enxergar a vida de uma outra forma, por um outro ângulo. Se agora eu me sentar no lugar da Eliane, eu vou ver essa entrevista de uma outra forma. Um outro ângulo. Então eu preciso, numa crise, me dar a oportunidade de ser saudável. Eu não preciso levar a crise ao extremo. A crise por si só já é um extremo. Eu não preciso agravar o extremo. Eu preciso manter a minha calma, a minha inteligência e seguir. Agora, tem pessoas que vão ter que sair definitivamente da sua vida. Aí já não falamos mais de limites. Aí já falamos de partidas e de adeus. Tem pessoas que vêm para a nossa vida para nos moldar, nos lapidar. A física explica que o carvão, quando ele é submetido a altas temperaturas, né, que ele fica lá embaixo da terra, o carvão, quando ele é submetido a altas temperaturas, quando você tira ele, você começa a lapidar esse carvão, ele se torna um diamante. Mas quando ele não é submetido a altas temperaturas, você pega no carvão, o carvão ele suja, ele se desfaz com muita facilidade, ele quebra. O diamante, quando ele sofre a pressão, quando o carvão ele sofre a pressão, ele se torna uma pedra preciosa. É a mesma composição, é o mesmo produto, só que pressão fala de transformação. Fala de nos transformarmos, de mudar a nossa estrutura e de nos dar valor. Quando eu entendi isso numa aula de química e física, eu fiquei fascinada. Eu falei, nós podemos ser pessoas assim. Eu entendo que pessoas que são submetidas a altas pressões são pessoas valiosas. São pessoas que são verdadeiras joias. Por isso que a palavra fala que a mulher virtuosa, ela é mais valiosa do que um rubi. Deus está mostrando para nós que nós vamos sofrer pressão, mas que se nós suportarmos a tudo isso, nós seremos lapidadas e sairemos brilhantes. Suportar tudo isso com diligência, seguindo os princípios, né, os valores, né? Exatamente. Porque isso tudo também é muito importante, né? Você falou um pouco aí dessa questão do que passa na família, nessas pressões e tal. E eu queria saber um pouquinho do perdão, né? Que você me falasse um pouquinho de perdão. Como você enxerga o papel do perdão no dia a dia da sua família? Vou falar... Ou de uma família. Eu vou falar uma coisa que eu nunca disse às pessoas. Quem me olha me acha um amorzinho, uma querida. Mas você Uma é. fofa. Você é uma fofa. Só que eu não sabia perdoar. O orgulho não me deixava perdoar. Eu desculpava e eu falava exatamente isso. Eu te desculpo porque o perdão não é para mim. Quem tem que perdoar é Deus. E aí cheguei no ápice da minha família, como eu falei, que eu levei a minha família a uma falência. E para pedir perdão, como é que faz? O que é perdoar? E eu entendi que perdão, ele é uma decisão
de você fazer um novo caminho sem olhar para trás. O perdão é quando você decide olhar aquela história por um novo ângulo, sem olhar para trás, sem visitar o passado. Ah, mas eu tô ferida, mas eu tô machucada. Sim, você vai sangrando. Você vai limpando aquela ferida no meio do caminho, mas você não volta mais a olhar o vergalhão que te feriu. Você não volta mais para esbravejar com o vergalhão. Você não volta mais lá para bater no vergalhão e querer dar a vingança ao vergalhão. O perdão na minha família sempre foi muito difícil. Eu nunca ouvi dos meus pais, eu te perdoo. E talvez isso tenha sido um dos motivos que tenha me levado ao extremismo dentro da minha casa. Porque se eu tivesse ouvido, provavelmente eu reproduziria. Enfim, aprendi a perdoar quando eu consegui me perdoar. Porque você não tem como dar ao outro aquilo que você não tem. Você não consegue ser grato se você não recebeu. Você não consegue ter esse olhar de misericórdia quando você já não foi absolvido de alguma coisa. Então, o perdão foi da mesma forma para mim. Eu tive que ter um encontro completamente inusitado e fora da caixinha com Jesus para receber o perdão dele. E ali eu entendi que eu poderia ser uma pessoa querida e amada pelo que eu era, não pelo que eu projetava ser. E entendi que todas as pessoas também tinham as suas limitações e que tudo bem por isso. Era só eu saber lidar com a parte boa. O perdão é você desejar olhar para a parte boa e fazer com que a pessoa flore a parte boa. E não olhe para trás. E o perdão na minha vida fez total diferença, porque se eu não tivesse vivido esse tempo de perdão, eu hoje seria uma mulher amargurada, infeliz, mas com slogan. Com slogan, sou empoderada. Instagram, uma beleza no Instagram, né? Maravilhosa, maravilhosa. Com uma barriga bem chapada, o peeling em dia, hormônios equilibrados, mas aqui dentro, um fracasso. E como essa mulher sábia, ela pode trazer essa espiritualidade, essa fé e esse ensinamento, perdão, dentro do seu lar? Porque não é fácil, né? Nós vivemos dias desafiadores, né? Sim. Tem sido muito... essa exposição na mídia, né? Tudo perfeito, tudo lindo. Cadê os altos e baixos? Né? Ninguém fala disso, né? Então, tem um As pessoas não falam nem dos erros. isso. Não pode errar. Isso, Se perfeição. errar, A perfeição. tem que ser tudo perfeito. A bochecha perfeita, os olhos perfeitos. Nada pode dar errado. E aí, é um fracasso, né? Porque nós não somos assim. E pensar, né? Você falou antes, né? Sobre lapidar, né? Para se tornar um diamante. Você falou sobre competição, né? Dentro de um casamento, né? Será que a gente tem que passar da competição para o companheirismo? Passa também a mulher sábia por esse processo de colocar o esposo no local que ele deve ser colocado, de honrá-lo, né? São tantas questões, ser sábia, né? Então, A mulher sábia não é simples, não. Então vamos lá. Passar por uma série de preconceitos, né? De situações que você tem que chegar e... Peraí. É isso. Aqui na minha blusa está escrito casamento em movimento. Precinho, pessoal. Isso. Casamento em movimento fala de duas pessoas que estão em constante evolução. E caminhar em constante evolução é um grande desafio para todas essas questões. Em primeiro lugar, um casamento que começa com meu dinheiro, seu dinheiro, minha individualidade, sua individualidade. Claro que em dados momentos temos que ter o nosso momento. Mas o que é meu, o que é seu, acabou. Não é um casamento. Isso é um contrato. Casamento é união. Algo que, como aliança, que começa e não termina. Você não sabe onde é o começo, onde é o fim.
algo que você não tem rebarbas, não tem arestas. Um casamento que já começa dividido já está fracassado. Começa por aí. Se você já olha para o seu marido como alguém que vai te machucar, aquilo que eu temo é aquilo que me sobrevém. Ele vai te machucar. Se eu sou uma mulher que eu falo, eu não preciso de você, você está mentindo. Grande mentirosa, porque você precisa sim. Eu preciso que suba na escada, que me ajude. Grande mentirosa, porque no fundo você bate no peito que você é a mulher, só que depois você vai pro quarto chorar e falar, cadê? Eu tô sozinha. E não é isso, a gente não quer isso, mulher não quer isso, nós não fomos criadas para isso. A gente quer sim, a gente quer amar e ser amada, a gente quer dar e poder, sabe, receber. O casamento, ele fala de parceria, de cumplicidade. De proteção, de proteção, sabe? Eu vou abrir uma intimidade aqui. Ao longo de 10 anos cuidando de casais, eu observo que os homens não conseguem encontrar numa mulher um colo. E não é um colo de uma mãe, é um colo de uma mulher. O homem, ele precisa ser admirado. O homem, ele foi programado para ser a força bruta, a proteção. Quando uma mulher desqualifica tudo isso, esse homem não se encontra dentro de casa e ele às vezes não justifica, mas ele às vezes vai e se encanta por outra na rua que entende isso. Então, a mulher, ela, no intuito de querer ser a mulher, ela acaba sendo a tola que, né, a Bíblia fala. E você traz isso para os seus filhos. Imagine essa mulher que dentro de casa bate no peito e fala que o marido é um banana, que o marido não presta para nada, que o dinheiro dela faz, que o dinheiro dela não sei o quê. Os filhos são meninos. Estão escutando isso. Que homens eles vão ser? O reflexo disso, né? Você entende? Aí você espera o quê de uma geração agora? Meninos completamente desconfigurados, fragilizados, disfuncionais, sabe? Querendo se encontrar. E por que eles se encantam por outros homens? Porque talvez eles veem em outros homens aquilo que eles deveriam se projetar. Nossa, isso é profundo que você falou agora. No fundo, o homem precisa ser admirado. E quando ele vê alguém que admira ele, que admira, sabe, um homem de verdade, ele se encanta. E é sobre isso. O grande problema é que nós precisamos encarar o nosso papel como algo que foi valiosíssimo. A mulher tem um poder que ser humano nenhum na Terra tem, que é o poder de gerar. O homem é o provedor, o homem vai lá e ele traz. Mas o gerar, o plantar, o cultivar, o fazer frutificar e o multiplicar está na mão da mulher. A prosperidade de um casamento está na mão de uma mulher. Você quer filhos que são bem-sucedidos? Aprenda a lidar com finanças, aprenda a lidar nos negócios, aprenda a lidar, sabe, com as coisas dentro de casa e mostrando para os seus filhos como fazer para dar certo. Eu tenho aqui, eu estou passando por uma necessidade, eu falo por isso, porque quando eu deixei a multinacional e vivia a experiência de ser camelô, eu mostrei para os meus filhos o que é você fazer do nada alguma coisa. E ensinei para eles, vamos com a mamãe lá para o Largo da Taquara, vamos ficar lá, vocês saíram da escola, vocês já almoçaram, vocês vão fazer o dever de casa, eu vou ficar um pouco com vocês e vocês vão para lá comigo. Mas para tudo, Vanessa, para tudo. Como é que foi isso? Como é que você sai de uma multinacional ganhando bem, né, geralmente, né? Bem. Como você tem essa decisão, toma essa decisão de sair para poder depois... Como é que foi isso? Conta para mim essa história, porque assim como eu, muita gente aí não sabe, gostaria de saber, tá curioso. O empreendedorismo veio na minha vida dessa forma. Eu era muito bem-sucedida e ganhava muito bem. E vivia a falência do meu casamento. E quando eu vivia a falência do meu casamento, eu cansei. Eu cansei de mim.
eu cansei do que eu estava vivendo. E aí, eu fui procurar uma advogada para fazer minha separação, e essa advogada falou que não ia fazer a minha separação antes dela apresentar alguém para mim. E ela apresentou Jesus para mim. Nossa. Por isso que quando eu escuto que alguém está se separando, eu não aceito. Porque fez na minha vida. Foi muito forte para mim aquilo. E eu, querendo ser cordial e simpática, eu falei, tá ótimo. Eu vou. Eu vou. Eu era espírita e eu buscava Deus e Deus falava comigo. Mas ainda não tinha havido um encontro meu e Jesus de uma forma lúdica, de verdade, de uma forma sobrenatural, sabe? E aí eu fui durante 3 dias no retiro, e nesse retiro eu fiz um voto com Deus, porque eu aprendi as irmãs da igreja fazendo votos. Eu nem sabia o que era isso. Eu era da mesa branca, então o que é fazer um voto, né? E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, olha, eu tô cansada, eu não quero mais essa vida pra mim. E se você falar que o Bira é o homem da minha vida, que ele foi o homem que você separou pra mim e que essa é a minha família, eu vou viver com você pra sempre, mas eu vou entregar minha vida por inteiro pra você. E aí, vou encurtar, porque o podcast vai precisar de 4 horas. Brincadeira. E aí, no dia seguinte que eu saio desse encontro, eu passo uma noite com o Bira, aonde eu peço perdão pro Bira, aonde eu falo aonde eu errei, o que eu fiz de tolices, o que eu fiz de separação, o que eu esperava dele me trair quando ele nunca me traiu, dos lugares de desonra que eu coloquei o Bira, falando mal dele para as minhas amigas, querendo me enaltecer, me envaidecer. Foi uma noite de lavar roupa suja. Bira, filho de mãe de candomblé, ele também pediu perdão para mim pela primeira vez na vida. Vocês tinham quantos anos de casado, Vanessa, nesse momento? Nós tínhamos 4 anos de casado e 4 anos de namoro, então nós tínhamos de relacionamento aí 8 anos caminhando juntos. Já tinham filhos? Já tínhamos o Caio. E o Lucas, que é do meu primeiro casamento. E aí, nessa noite, foi um lavar. É isso que eu digo, as mulheres não sabem colocar o homem num lugar de honra. Naquela noite, quando eu me esvaziei para o meu marido, que eu falei quem eu era de verdade, o que eu pensava, o que eu esperava, o que eu estava triste por ter perdido a oportunidade, ter deixado tantas coisas passarem. Naquele dia, o Bira se sentiu acolhido e ele pôde mostrar as fragilidades dele para mim. Foi ali que ele me viu como uma mulher. E ali ele pediu perdão e ele contou coisas que passavam na cabeça dele, no interior dele. E foi um mover. Que lindo. Graças a Deus. No dia seguinte, fui eu trabalhar. E um mendigo me para no Largo da Carioca, me entregando um par de alianças. Mas o mendigo, como um mendigo te entrega um Conta par aí, de como alianças? assim? Como assim? Foi muito pontual, eu estava saindo do metrô da Carioca, eram 6:50 da manhã, porque eu passava no curso de inglês antes de ir para a empresa, porque as reuniões eram todas em inglês. E aí esse mendigo me para, e eu pensando, né, nossa, a noite foi tão intensa, o que o Bira deve estar pensando de mim? Do nada eu falo para ele que eu tive um encontro com Jesus, e eu era espírita, ele é espírita. O que será que ele está pensando? Olha, minha cabeça tava Um giro só. num giro só. E o mendigo me pega pelo braço e fala, caiu esse papelzinho da sua bolsa. Eu falei, não caiu. Ele falou, caiu, não caiu. Ficamos nessa. Aí ele falou assim, abre e vê se não é seu. Aí quando eu abri era um papel de pão e tinha essa aliança com a outra por dentro, ou a outra por fora. Nossa. E tinha uma etiquetinha escrito ouro 18 quilates. Aí eu falei pro mendigo, na hora, eu falei, meu Deus, Deus está te dando ouro hoje, você não vai passar fome, necessidade. Mas nisso, enquanto eu falava, o Espírito Santo falava no meu ouvido, tá? A resposta do seu voto. Aí o mendigo virou e falou assim, olha, a senhora não entendeu, para mim isso não vai ter serventia para mim, mas para você vai. Mas se você está constrangida, me paga um café que eu tô com fome. Uau. Nossa. Aí eu atravessei a Rio Branco, entrei na Almirante Barroso, paguei o café para ele, liguei pro Bira.
E aí falei, Bira, eu te falei que eu fiz um voto ontem, hoje Deus já me deu a resposta. Aí ele falou, você tá maluca, fizeram lavagem cerebral, essas igrejas, fazem esses movimentos. Eu falei, olha, quando chegar em casa eu vou te mostrar. Quando eu cheguei em casa, que eu coloco ele aí eu passei a me colocar no lugar de mulher dentro de casa. O lugar da cabeceira da mesa passou a ser o lugar do Bira. E aí eu botei ele sentado e falei, olha, tá aqui, experimenta. Aí ele colocou a aliança no dedo dele. Coube. Perfeito. Uau! Aliança na minha mão, não preciso dizer que ficou perfeita. E aí eu me entreguei para Deus no sentido mais pleno da palavra. Que eu falei o seguinte, esse é um Deus de verdade, é um Deus real, é um Deus que eu senti o abraço, é um Deus vivo, foi um Deus que eu vi, que eu senti o perfume dele. E eu apresentei minha vida toda para ele. Aí eu peguei um caderno que eu denominei como Livro dos Sonhos. E eu falei para ele, a tua palavra fala que muitos são os planos do homem, mas o que se concretiza é o seu desígnio sobre a minha vida. E eu vou desenhar a vida que eu desejo ter. E naquele momento eu desenhei uma vida simples. Eu até quis trazer esse livro dos sonhos, mas não consegui hoje porque minha vida, eu estou de mudança em casa. E eu coloquei o casamento com Bira, porque a gente vivia juntos e nós nunca tínhamos casado, porque eu tinha medo de ser traída, eu tinha medo de ser abandonada, eu tinha medo de ficar na pista, eu tinha medo... Enfim. Mesmo depois de 8 anos, né? Mesmo depois de 8 anos. Eu projetei para mim uma vida de empreendedorismo, uma mulher completamente, sabe, empoderada no melhor sentido da palavra, uma mulher que produz, uma mulher que engaja, uma mulher que dá emprego para muitas pessoas, uma mulher que fomenta negócios. E aí, nesse momento, assim como ele fez com a aliança, ele fez na minha vida profissional. Deus, de repente, tira o meu trabalho, fala para eu ficar em casa. Eu cheguei em casa e vi... a empregada babada dos meninos estava drogada. Meu Deus. E naquele momento que eu chego em casa, o Caio era muito pequenininho, o Lucas estava sem entender o que estava acontecendo. Eu fiquei louca, eu não sabia, eu quis bater na empregada, porque a minha casa estava... Enfim, naquele momento eu vi que eu precisava voltar para o meu lugar. Eu entendi que era Deus mostrando que estava disfuncional na minha vida e eu precisava entrar no lugar de mãe. Ocupar o lugar de mãe, porque ele já estava me reposicionando como esposa. E aí eu pedi demissão da empresa e fiquei como mãe. Logo depois, Deus moveu na vida do Bira, que é um outro podcast também, que nós tínhamos uma fábrica de guaraná natural e Deus mandou Bira abandonar a fábrica. Deixar a fábrica para trás. E do dia para a noite ficamos nós dois sem trabalho, sem emprego, sem negócio. É acreditar no poder de Deus, né? No mover dele, porque é muito difícil tomar essa decisão de largar tudo. Muito. Né? Se entregar de verdade. Né? Muito. Não, você tinha um motivo, né? Claro, óbvio que são as crianças, ficar no lugar de mãe, mas e ele largar, né? O provedor, né? Como assim? E com ele foi uma situação tão forte quanto a minha, quando veio o mendigo para mim. A situação dele, a experiência dele foi tão forte que ele falou, eu vou deixar a fábrica para trás. E ali nós vendemos o carro, fizemos negócio com o que a gente tinha, porque a gente nem reserva a gente fez, porque a gente não se planejou para isso. E aí nós não vamos ficar em casa parados, porque é muito digno, trabalho honrado. Vamos virar cameló. E o Bira começou a fazer bijuteria naquela época que se fazia muita bijuteria. E eu, junto com a minha mãe, comecei a fazer arranjos de mesa. E vamos vender. E foi assim que nós viramos empreendedores. E os meninos começaram a ver essa transformação dentro de casa. Os meninos começaram a ver que eu não era mais a mulher que gritava, a mulher impaciente, a mulher que achava que não tinha tempo para si, a mulher que olhava para si e conseguia ver beleza no seu próprio corpo.
Eu comecei a olhar para mim e ver o quão de beleza eu tinha, sabe? Você é E não linda. me questionar mais do porquê que eu não sou como tal pessoa, por que eu não tenho tempo para academia, por que eu não tenho tempo para poder passar no cabeleireiro. Ressignificar a sua vida passou por esse processo, né? Na verdade, você buscou uma função que fosse dar a oportunidade de você cuidar dos seus filhos, não é isso? Exatamente. E olha que interessante. Quando Deus começa a me colocar nas posições que eu tenho que exercer, estava começando, engatinhando na fé, comecei a me posicionar, tudo começa a mudar. E automaticamente o meu marido começa a mudar. Porque quando você muda, tudo que está ao seu redor tem que mudar. Porque você já não é mais a mesma, seu comportamento não é mais o mesmo. E aí as coisas começaram a mudar e os meninos começaram a ver. E eu falo para os meus filhos de Deus desse jeito, com o meu comportamento. Não adianta eu falar de púlpito e não ser aquilo que eu não sou. Tenho muitas falhas, tenho muitos erros, tenho meus momentos. E eu mostro para os meus filhos, sabe? Ser de verdade com Deus é isso. Ser filha e filho do Senhor é isso, é ser de verdade. É mostrar para Deus. Agora, se arrepender sim das más condutas, mudar sim de caminho. E eles veem como Deus abre portas quando você cumpre princípios. Que é aquilo que os nossos avós falavam. Se você honra pai e mãe, você vai ser bem-sucedido. É lei. A palavra de Deus fala isso. É lei. Você pode não ser temente a Deus, mas se você honrar pai e mãe, você vai ser bem-sucedido. Se o teu marido for um bom homem, honrar a casa, ele vai ser bem-sucedido. Se você é uma mulher que teme a Deus sobre todas as coisas e se comporta como uma mulher sábia, todas as coisas vão fluir. Quando a gente lê Provérbios 31, é muito profundo, porque é uma mulher que trabalha pra caramba, é a primeira que acorda, é a primeira que faz, e todos os outros são admirados, mas na admiração de todos os outros, ela é enaltecida. É isso. O diamante, você só vê que ele é um diamante quando você vê como ele brilha, o tanto de raios que ele emite quando a luz vem sobre ele. Se você estiver no escuro, você não consegue ver o valor do diamante. E volto a dizer, nós somos como diamante. Que lindo, né? Eu não sei, meninas, se vocês estão percebendo isso, mas a sensação que eu tenho é que você está falando e nós estamos assim. Flutuando. Ai, um Que papo delícia, delicioso, né? né? Bom demais. E Ser você sábio é tão... que está aí nos assistindo, percebeu que a Vanessa tem tantos assuntos que pode nos ajudar, né? Ajudar a vocês. E a gente quer te convidar para um próximo Já podcast. está convidada. Já está convidada. E, enfim, é difícil ser sábia, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, Isso aí. não é, meninas? Todo dia. Nós vamos conseguir. Todos os dias é um grande desafio, não é isso, Vanessa? Todos os dias são desafiantes, né? Mas a gente tem que Todos. permanecer ali, fiel. não é Quando isso? você acha que você não foi sábia, o que, que você faz, hein? Eu volto atrás. Porque deve ter esse dia, né? Não dá para ser sábia toda hora. Eu volto atrás, sem o menor... E volto com pressa. É, né? O importante é a gente ser 1% melhor a cada dia. É isso. Isso aí. 1% já valeu o dia. É 1% hoje, é 1% amanhã, e a gente vai ser E isso. qual o conselho que você daria para essa mulher que está iniciando sua jornada agora? É. Para que ela seja essa mulher sábia, né? Que você aprendeu a ser aí nas duras, né? No duro caminhar. É. Eu aconselho você a se entregar de verdade para Deus. Eu não estou falando para homens, eu não estou falando para líderes religiosos. Ponham amor nas minhas palavras. A liderança espiritual ela é muito importante, mas Deus está acima de todas as coisas. É no seu quarto, é no seu banheiro, é no momento que você lava a louça. Quando você abre o seu coração como filho, ele te acolhe, ele fala, vai por aqui, faz isso, vai por esse caminho. E aí as coisas passam a dar certo. É, acreditar, pessoal. É acreditar, né? É confiar.
Nesse confiar. poder, né, do Todo-Poderoso. É isso. É isso, pessoal. E nós já estamos chegando no nosso final. Pois é, pena. né? Uma pena, mas tem que terminar. Que horas? Eu também. E nós trouxemos um mimo para você. Ah, caneca! Também. a também. caneca É também. sua. Essa caneca é sua. Tem uma moça aí chamada Vanessa? Não, vou botar o óculos. Que isso? Meu Muito obrigada pela sua Deus. participação. Gente, olha isso aqui. Se puder dar um close. Olha, meu Escrito nome. Vanessa. Coisa linda. O que será? O que será? Um panetone. Eu acho que como Um você é uma panetone, menina é. sábia, né? Será Certamente que é um você vai livro? saber utilizar bem isso aí. Eu ganhei um livro semana retrasada maravilhoso. Aí eu, É? Ganhei de uma escritora chamada Eliane Dorigueto. É o poder do amor. Você tá Cadê o cadê livro, ele? Eliane? Meninas, mães, Tá aqui. sabedoria. Tá aqui. Sabedoria se adquire também. É isso aí. Meu Deus, tem muitos presentes. Caneta do C3. 3D Cast. Olha, um calendário. Meu Deus. Tem que abrir aí o lacinho. São muitos laços. É, muito você São quer. muitos laços. A gente A costuma Cicleia deixar sempre. bem complicado para abrir o presente, para criar uma expectativa em você. Ai, que lindo! Que lindo. Que lindo! Sensacional! Esperamos que você goste. Eu sou ogra. Vocês viram eu abrindo o presente, né? Meu Deus, gente, não! Olha! Olha! Aí! Merece, É uma você merece. agenda? Não sei, abre aí. Acho que é um caderno de sonhos, um planner. Meu Deus! De oração. Planner devocional! Ah, isso aqui E ela é citou, né, do riqueza. caderno de sonhos, É. né? Aqui, ó. Exatamente. Gente, que lindo, meninas! Gostou? Eu Que bom amei! que você gostou. Obrigada! Que bom que você gostou. Isso aqui eu vou levar pra vida. Olha, orar por e jejum. É. Muito obrigada. Aproveita e coloca aí nosso nome na sua oração. Estamos Já querendo estamos. ser sábias, né, meninas? Oh, meu Esse Deus. cara não existe. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu tô encantada. Nós que estamos encantadas pelas suas palavras, por tanto conhecimento Muito obrigada. compartilhado hoje, né, nessas horas aqui. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Obrigada. Você, Obrigada. viu, amiga? Quanto vai ajudar. Eu amo vocês, Amém. amigas. Ah, obrigada, querida. viu? Um Ela vai prazer ser estar presente aqui. pra gente. Tchau, nosso beijo e até a próxima. Mas antes, Não curta, esqueça. Compartilha. Se você... Coraçãozinho. Isso aí, dá o joinha. Ative o sininho. E Isso. se inscreva. Isso aí. Todas as redes. Face, Beijo, YouTube, gente. Instagram, C3DCast. C3D Cast. Tchau, tchau. Tchau.